A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus. Estamos iniciando mais uma aula bíblica da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, realizada na maioria das igrejas aos domingos e em muitas outras em dias aleatórios, como aqui na Assembleia de Deus em Serra Pelada, é realizada toda quarta-feira a partir das 19 horas. Estamos no terceiro trimestre de 2025, onde estamos estudando a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves, e estamos na lição número 3, que tem por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. É uma ótima lição e justamente essencial para os dias atuais. Em meio a essa crise de pregação do verdadeiro Evangelho, então temos essa lição realmente abordando essa importância da fiel pregação do Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo número 3, versículos 11 ao 19, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Leitura bíblica correspondente à nossa temática, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E aqui Pedro está pregando esse fiel Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da cruz. O texto áureo, baseado em Atos mesmo, 3:12, diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro aqui está tirando o foco dele para colocar o foco em Jesus. Pedro, chegando ao templo de Salomão, ao chegar ali, adentrando praticamente, tinha um paralítico de nascença. E este homem pediu uma esmola e Pedro não tinha dinheiro para dar. Tanto é que ele disse: não temos prata nem ouro, não temos dinheiro algum, mas o que temos te damos. E ele ordenou em nome de Jesus Cristo que aquele homem passasse a andar. E aquele homem saltou
e andou glorificando a Deus naquele momento. Desculpem. E o que aconteceu? O povo veio até Pedro e João e quiseram fazer eles deuses. Quiseram dar título de divindade para Pedro. Quiseram colocar ele e João como pessoas sobrenaturais. Pessoas que merecem ser adorados, ser servidos, ser glorificados, ser exaltados. Pessoas que merecem realmente honras. Mas Pedro, quando viu isto, Pedro disse, olha, por que vocês estão se maravilhando disto? Ou vocês pensam que isto que aconteceu foi porque eu e João e os demais somos mais santos do que todos? Não. Isto que vocês estão vendo, este homem andando, é pelo nome de Jesus que fortaleceu ele, gerou uma fé nele e ele andou. Claro que Pedro e João foram fundamentais para a cura desse paralítico. Foram, sim, senhor. Mas não foram eles que realmente fizeram, tiveram ou tinham poder para fazer aquele homem andar. Quem fez aquele homem andar foi o Senhor Jesus, e Pedro estava justamente mostrando isto. Então Pedro estava focando em Jesus, que é o dever da pregação, a fundamentação da pregação é essa, é fundamentar em Jesus, e Pedro estava mostrando isso. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Era o que Pedro estava fazendo aqui nesse presente momento, juntamente com João. Dando testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então a pregação, a verdadeira pregação, ela consiste em dar testemunho de Cristo. Pedro estava testemunhando de Cristo. Se você vê esses pregadores aí na sua igreja, ou em qualquer outro canto, ou até em mídias sociais, e mostrando a si mesmo, dando honra a si mesmo, exaltando a si mesmo, e não verdadeiramente dando testemunho de Cristo, colocando Cristo como foco, como centro, então não é o verdadeiro evangelho que você está realmente ouvindo ou dando atenção. Partindo já para os tópicos devidamente. E essa aula presencialmente tem tudo para ser realmente interativa, dinâmica. Pois quem almeja o verdadeiro evangelho terá a oportunidade de verdadeiramente colocar em pauta. E quem costuma ouvir o falso evangelho, e esse falso evangelho que é constante, tem a oportunidade também de colocar em pauta, colocar em evidência, fazer verdadeiramente o discurso, reprovando e aprovando. Estamos falando sobre a igreja primitiva durante esse trimestre. E no primeiro tópico nós já iniciamos aqui com a igreja que prega as escrituras. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela pregava as escrituras. Subtópico número 1, as escrituras revelam Deus. Mas por que pregavam as escrituras? Porque as escrituras revelavam Deus. Mostravam Deus. Não A ou B. Então, pregar as escrituras é revelar a vontade de Deus. É revelar realmente o plano de Deus. É revelar a vontade de Deus para com o ouvinte, crente ou não.
Então a igreja deve pregar as escrituras porque elas revelam Deus. As escrituras, elas mostram Deus. Se alguém sobe a um púlpito e vai pregar, e de repente ele está falando sobre costumes, tradição, está falando sobre século passado, histórias vazias, palavras vazias, e não as escrituras, está pregando equivocadamente, está pregando erroneamente, está pregando erradamente. Quando se abre as escrituras, automaticamente vai estar mostrando a vontade de Deus. Vai estar mostrando a palavra de Deus. Vai estar mostrando o plano de Deus. Vai estar mostrando verdadeiramente as promessas de Deus para com o ouvinte. A vontade de Deus para com os que estão ali dando atenção, ouvindo. Então as escrituras, elas revelam Deus, elas mostram Deus. Foi assim que Pedro fez. E quando se prega a escritura, então a mensagem do apóstolo Paulo 3, do apóstolo Pedro, capítulo 3, 11 a 26, sobre o paralítico, curado já desde então, é completamente baseada nas escrituras e coloca Deus no centro. Então, quando Pedro está pregando ali, após aquele episódio, após aquela cura, que é a sua segunda pregação, porque a primeira pregação é no capítulo 2, a segunda é no capítulo 3 aqui, a primeira pregação é no Pentecoste, e a segunda pregação é após a cura do paralítico, ali diante daqueles que estavam maravilhados com tal acontecimento. Então a mensagem do apóstolo Pedro é completamente baseada nas escrituras e coloca Deus no centro. Deus como foco, Deus como principal. Ouvir pessoas que estão num púlpito e coloca A, B, C, o nome de A, B ou C é mais doce do que o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, ao estar num púlpito, é para ser revelado as escrituras, é para ser pregado as escrituras. E muitos, mesmo em evidência, não estão pregando as escrituras. E se não pregam as escrituras, não estão revelando Deus, quem é Deus, o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus proporciona para as nossas vidas. Mas Pedro, ele fez justamente essa revelação ali para com aquele povo que queria adorar ele. Imagine nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitos aceitariam essa adoração. Mas quem é verdadeiramente autêntico servo de Deus não aceita. De maneira nenhuma ele vai tomar essa glória para si. Mas vai dar essa glória para Deus, como Pedro de fato deu. Então, a igreja primitiva, ela pregava as escrituras. Pedro aqui está mostrando isso. Por quê? Porque ela pregava as escrituras, porque ela revelava Deus. Subtópico 2, as escrituras testemunham de Jesus. As escrituras testemunham de Jesus. Pedro deixou bem claro isso. Não foi pela nossa santidade, pelo nosso poder ou virtude, não. Foi pelo nome de Jesus. Ou seja, pregando, dando testemunho de Jesus, Pedro. Jesus, o próprio, ele disse que quem quiser saber a vontade de Deus, tem que ler a palavra de Deus. É por isso que a pregação da igreja primitiva pregavam as escrituras, porque elas revelam Deus. E Deus está revelado aqui. E se eu não leio, se eu não escuto
Se eu não examino, então eu não sei quem é Deus, nem sei a vontade dele, os planos dele, a vontade dele para a minha vida, para as nossas vidas, para a sua vida. E Jesus, ele disse que é para examinar as Escrituras, porque é nas Escrituras que se sabe sobre o plano de Deus, é nas Escrituras que sabe sobre Jesus, é nas Escrituras que sabe o projeto salvífico de Deus completo, cabalmente para as nossas vidas. Jesus disse, 5,39 de João, é nelas que nós cuidamos, que nós temos a certeza se temos ou não a vida eterna. É através das Escrituras, é através da palavra de Deus. João 5,39, Jesus declarou, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Então a igreja que prega as Escrituras, ela revela Deus. A igreja que prega as Escrituras, ela testemunha de Jesus. A igreja não vai perder tempo testemunhando de Martim Lutero, de Strong, de Sproul, de MacArthur. Não, não vai perder tempo, ela vai testemunhar de Jesus. Ela não vai testemunhar daquele crente que foi o primeiro a iniciar a fé neste lugar ou naquele lugar ou em qualquer outro. Ela vai testemunhar de Jesus, claro, que merece realmente. Merece. Pessoas que foram fundamentais no início, no princípio, merece. Mas o foco é Deus, o foco é Jesus. O centro é Jesus, não é A nem é B, é Jesus. Então a igreja que prega as Escrituras, ela revela Deus, subtópico 1, ela testemunha de Jesus, subtópico 2. Por que testemunha de Jesus? Porque Cristo é o centro da Bíblia. De Gênesis e Apocalipse está mostrando Jesus. Então a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram um acaso. Já havia sido predita pelos antigos profetas. Então, Jesus, as Escrituras testemunham de Jesus, por quê? Porque Jesus está do início ao fim da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E Pedro está mostrando justamente isso. Que aqueles que rejeitaram, negaram, que aqueles que trocaram Jesus, não foi por acaso, já estava no plano de Deus. Lógico que quem assim fez, realmente entrou também com a culpa. Pedro testemunha isso em Atos 3:18. Então, a igreja que prega as Escrituras, elas revelam Deus, elas testemunham de Jesus, e subtópico 3, as Escrituras, a igreja que prega as Escrituras, ela confronta o pecado. Já imaginou um culto e vários ouvintes, vários cristãos, várias pessoas, e pessoas das diversas pecaminosidades, na prostituição, na droga, nos vícios, na mentira, na corrupção e vários outros tipos de pecado. E como é que essas pessoas se sentem confortáveis? Como é que essas pessoas em um pleno culto se sentem à vontade? Jamais em um culto onde se prega a palavra de Deus, um destituído pecador
ouvinte, ou mesmo um crente que esteja na igreja, mas que vive uma vida desmantelada, jamais estes se sentirão à vontade, mas ao contrário, eles serão constrangidos. Por que constrangido? Porque o seu pecado é colocado ali à tona. Como? Apontando? Não. Basta as escrituras serem expostas que isto vai acontecer. Porque a palavra de Deus ela é suficiente, não é sabendo acontecimentos de A, acontecimentos de B, da vida de A, da vida de B, que em uma localidade, que em uma região onde todo mundo se conhece, lógico que se conhece a vida de A e vida de B, o problema de A, o problema de B. Mas quando se pregam as escrituras, então há esse confronto, não porque queira, não que seja naturalmente, manualmente, mas é porque as escrituras elas fazem realmente essa função. As escrituras revelam quem realmente a gente somos e como estamos, a condição que nós estamos. Então a igreja que prega as escrituras, ela confronta o pecado. José Gonçalves diz, olha, a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Não tem esse evangelho adocicado, não. O verdadeiro evangelho, ele confronta. Mostrando o problema, o perigo, o dano que o pecado faz e confronta. Ou seja, coloca contra a parede. O céu ou o inferno, 7, 13 e 14 de Mateus, como Jesus assim pregou. É confrontado porque verdadeiramente este agora é confrontado. Confrontado é porque verdadeiramente ele já recebeu a definição do perigo que é realmente viver no pecado e agora ele é chamado ao metanoeo, que é do grego aí para a palavra arrependimento, que também corresponde a sentido de arrependimento, como também mudança de mente e mudança de interior. Ou seja, aceitar a vontade de Deus. Aquele que ouviu o evangelho, então aceita a vontade de Deus. É constrangido, é colocado agora para tomar a sua decisão em aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Mas o evangelho nos dias atuais, é muito raro a gente ouvir o evangelho verdadeiro ser pregado nos dias atuais. Se tiver ouvintes da palavra de Deus, é uma raridade. Se não tiver, é outra raridade, porque é só oba-oba. É só oba-oba. E o evangelho de Deus, que verdadeiramente testemunha de Jesus, revela Deus, está ficando de lado. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Ah, mas não precisa falar o pecado porque ninguém é doido, todo mundo sabe o que é pecado. Sabe não. Não sabe. Por que não sabe? Porque não sabe, porque isso aqui tem a ver com o mundo espiritual. E no mundo espiritual, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 4:4, o diabo ele cegou o entendimento das pessoas. Ou seja, as pessoas ouvem, mas não entendem, não compreendem. Veja o que aconteceu em Nínive. Jonas foi pregar e Deus mesmo disse que aquele povo não sabia diferenciar
a direita para a esquerda, a mão direita para a esquerda. Ou seja, não sabia. Espiritualmente eles estavam cegos pelo próprio diabo. Não era que era 120 mil crianças, não. Eram pessoas realmente adultas. Tinha criança? Tinha. Mas eram pessoas adultas. Tinha rei, mas se converteram. Porque houve o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele confronta. Ele deixa a pessoa sim ou não. Sim ou não na sua decisão. Então a pregação bíblica deve confrontar o pecado. A pregação bíblica ela deve confrontar o pecado. Não, mas não tem pecador destituído, é só a igreja. Então vai ter que ser confrontado também o pecado. Porque ali também existe pessoas que vivem no pecado. Pessoas que vivem no adultério. E aí por diante. Então precisa ser confrontado. A pregação para a igreja é chamando a santidade. E chamar a santidade é constranger aquele que vive na imundícia. A pregação para o pecador é chamando ele a um arrependimento. Para mudar de vida. Mudar de sentido. Transformar-se em uma nova criatura. Então, a verdadeira igreja que prega as escrituras, ela está revelando Deus. Ela está testemunhando de Jesus. Não vai ter espaço para outro. Ela estará confrontando o pecado. Esse subtópico 3, a igreja que prega as escrituras, ela confronta o pecado. Será que na igreja que você congrega tem essa pregação que confronta o pecado? Que não dá espaço para o pecado, que não deixa o pecador à vontade? Será que essa igreja está pregando desta seguinte forma? Ou é todo mundo à vontade? É todo mundo à vontade que não respeita nem o sagrado. Não respeita a santidade de Deus. Que não respeita o nome doce de Jesus que é usado em vão, como o nome de Deus também de igual modo. A igreja que prega as escrituras, ela está no caminho certo. No caminho certo. O caminho que leva para cima. 15 e 24 de Provérbios. Para o entendido, o caminho do céu é para cima, a fim de se desviar do inferno que é para baixo. Tópico número 2. A igreja que prega no poder do Espírito. Espírito Santo, lógico. A igreja que prega no poder do Espírito. Subtópico 1. O Espírito capacita o mensageiro. Capacita o mensageiro. Capacita para quê? Para pregar a mensagem verdadeira, fiel do Evangelho. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3, essa que nós fizemos a leitura em classe. E isso fica evidente no uso do verbo grego atenizor, traduzido como fixar os olhos na passagem, e Pedro com João, fitando os olhos nele. Pedro 3 e 4 de Atos, quando o homem pediu esmola, Pedro e João fitaram os olhos no paralítico. E esse fitar os olhos não era querendo constrangê-lo,
era verdadeiramente por estar cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo que o capacitou naquele momento, para que ele verdadeiramente desse a cura tão almejada por aquele homem, não porque pediu a cura, mas como era paralítico de nascença, então, lógico, sonhava em ser curado, mas ele estava querendo receber dinheiro, moeda. Mas Pedro e João, fitando os olhos no paralítico, disse ao paralítico: levanta-te e anda em nome de Jesus. Atos 3, versículo número 4. Fitando os olhos no paralítico, disse: olha para nós. O paralítico não estava olhando para eles. Mas Pedro olhou diretamente nos olhos do paralítico e disse: olha para nós, não é hoje que você está num culto e é normal alguém dizer: olha para mim, olhe para cá, olhe para mim. Pedro estava dizendo: olhe para nós, porque nós vamos verdadeiramente liberar algo extraordinário para a sua vida. E o fixar os olhos que Pedro fixou juntamente com João no paralítico, esse fixar os olhos, 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, essa mensagem, essa expressão usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Esse fixar os olhos está também, olha a relação, Paulo na cidade de Listra, que estava pregando, e um homem que o ouvia, Atos 14, versículo 9, Paulo, quando olha para esse homem, 14 e 9 de Atos dos Apóstolos, 14 e 9 de Atos dos Apóstolos, nos diz assim: este, quem? O paralítico, um homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado, versículo 9, 14 de Atos, diz assim: este ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo viu que ele o ouvia. E Paulo fixou os olhos no paralítico e viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo disse em alta voz: levanta-te, versículo 10, 14 de Atos. Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então, fixar os olhos que Pedro fixou no paralítico, como também João fixou, era por estar cheio do Espírito Santo. Não era encarando por encarar, era porque estava cheio do Espírito Santo e ia liberar uma palavra, ia liberar um poder extraordinário da parte de Deus para aquele homem ser beneficiado. Como Paulo aqui de igual modo. 14, 9 e 10 de Atos, viu que o homem tinha fé para ser curado, fixou os olhos nele e mandou ele levantar-se, e ele saltou e andou naquele momento. Da mesma forma aparece em Atos 13 e versículo 9, Paulo também mais uma vez. Paulo mais uma vez aqui, 13 e 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava pregando. E um homem atrapalhando. Paulo estava pregando para um homem e este
que servia a este procônsul Sérgio Paulo, e tinha um homem, um mágico chamado Elimas, o encantador, estava atrapalhando para o procônsul Sérgio Paulo não crer no cristianismo, não crer em Jesus. Aí Paulo, versículo número 9, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos neste homem que estava atrapalhando, estava desviando aquele procônsul de crer no evangelho, Paulo, fixando os olhos neste homem, o Elimas, o encantador, Paulo disse, olha só, Paulo fixou os olhos nele, olhou firmemente para ele. E no versículo 10 de Atos 13 diz assim, ó filho do diabo, Paulo dizendo, ó filho do diabo, Paulo olhando firmemente para ele. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Você não vai parar de impedir os retos caminhos de Deus? Querer atrapalhar quem quer entrar nesses retos caminhos de Deus? Filho do diabo. Quem? O Elimas, o encantador. Versículo número 11, Paulo diz assim, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Tá vendo? O fixar os olhos que Pedro fixou com o paralítico, Paulo também, em várias oportunidades, 14:9, 13:9 de Atos, também aconteceu, como outros também de igual modo. Era porque estava cheio do Espírito Santo. Não é esse fixar que acontece nos cultos. Aquele que está na tribuna ou no púlpito, olha, encara, se dirige e diz qualquer coisa para proporcionar autoridade para si, trazer autoridade para si, alegar que está sentindo algo de Deus e recebendo algo de Deus para entregar a pessoa, e não é nada disto. Por exemplo, alguém desce, está no púlpito, o pregador, e desce lá para baixo, ou o dirigente desce lá para baixo e coloca a mão em ar, chega lá, e nadinha. Só espetáculo. Nada mais. Nada mais. Só espetáculo. Aí aquela pessoa que recebe a mão sobre a cabeça começa a chorar, emocionada. Pode até ser algo de Deus. Mas que algo de Deus é este? Que não há evidência positiva, momentânea, daquele momento, que realmente mostre que é Deus. Então, portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar e anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Então, pregar não é somente fazer um discurso. É realmente anunciar a mensagem de Deus. Está fazendo o discurso, mas é a mensagem de Deus? Como saber se esse discurso é a mensagem de Deus? Se for realmente escriturístico. Se for realmente as escrituras.
Então saberá que é a mensagem de Deus. E se é a mensagem de Deus, então é realmente na unção do Espírito Santo de Deus. Não é uma mensagem vazia, é realmente a mensagem de Deus, escriturística, pelas escrituras, pregando as escrituras, falando as escrituras. E se está falando as escrituras, está Deus a todo momento sendo revelado. Jesus Cristo a todo momento sendo testemunhado. O pecado sendo confrontado. Subtópico 3. O Espírito Santo glorificará a Jesus. Foi o que Jesus disse, João 16, e versículo número 14. João 16 e 14, Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. 16 e 14, Jesus diz assim: o Espírito Santo, ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele glorificará a Jesus. Jesus declarou, como acabei de mencionar. Então, o Espírito Santo, ele nunca chama a atenção para si mesmo. E é comum as pessoas chamarem a atenção para si mesmo, mostrando que são justos, mostrando que são o Todo-Poderoso, mostrando que é o correto, que nunca pecou, que anda sempre na linha. É estes trazendo, chamando a atenção para si. Então, o Espírito Santo, se está na vida de pregador, ele glorificará a Jesus. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo, para Jesus. Foi o que Pedro fez lá na porta formosa do templo de Salomão, no episódio do paralítico do capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar o centro das atenções, que ele estava sendo. Pedro estava sendo o centro das atenções. O povo veio a ele. O povo se maravilhou. O povo estava atônito. O povo estava perplexo. O povo estava admirado com o que Pedro e João fizeram, fazendo aquele paralítico andar, sendo ele de nascença, que já tinha mais de 40 anos de idade. E todos ali conheciam ele. Todos, lógico, da sua região, que ali tinha pessoas de diversas etnias, nacionalidades. Então Pedro não chamou atenção para si. Por quê? Porque Pedro tinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca chama atenção para si. Ele está sempre mostrando Jesus, apontando para Jesus, levando para Deus. O Espírito Santo é essa pessoa indispensável que nos leva à santidade, nos leva a Cristo, nos leva à palavra, nos leva a Deus, nos leva ao arrependimento, nos leva verdadeiramente à santificação, nos leva a estarmos purificados diante de Deus. Então o Espírito Santo, ele aponta e leva para
Cristo como o foco. Então Pedro ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós? Olha só. O povo não tirava os olhos. Pedro e João eram o foco. Pedro e João já dava para pedir, se fosse avarento, pedir dinheiro. Se fosse interesseiro, já pedir uma moradia, já pedir um conforto material. Mas eles não aceitaram nada disto. (3:12 de Atos). Da mesma forma que Pedro e João não aceitaram, mas deram a glória para Deus, porque a glória deve ser dada a Deus. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa, essa pregação aqui, que tira o foco de Cristo, que coloca o homem no centro, isso não passa de um discurso humano. Não passa de um coach, é um tipo de evangelho que coloca o homem como centro. Que coloca o homem e deixa o homem à vontade. O homem sem ser confrontado. Isso não é evangelho. Isso não passa de um discurso meramente humano. Então, qualquer pregação que tire o foco de Cristo. Será que você costuma, aí na igreja que você congrega, ver pregações que tiram o foco de Cristo? Você costuma ver cultos que tiram o foco de Cristo? Eu vejo frequentemente. Então isso não passa de um discurso humano. É só uma liturgia e não passa mais do que isso. Tópico número 3 e último. A igreja que prega a esperança vindoura. Qual é a igreja que prega a esperança vindoura? Qual é a igreja que prega a esperança vindoura? É a igreja do tópico número 3, número 1. E no tópico número 1, a gente vimos aí que essa igreja ela revela a Deus porque prega as escrituras. Ela testemunha de Jesus porque prega as escrituras e ela confronta o pecado porque confronta as escrituras. Então, essa igreja, ela no tópico número 3, aparece mais uma vez aqui, que é a igreja verdadeira, que prega o fiel evangelho. Essa igreja, ela prega a esperança vindoura. Subtópico número 1, ela alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Essa igreja que prega a esperança vindoura, ela alerta, porque pregar é alertar. Pregar é alertar. Já imaginou um ouvinte ouvir a palavra de Deus dezenas e dezenas de vezes, centenas e centenas de vezes, anos e anos, cultos e mais cultos, e de repente este não ouvir o alerta do evangelho? Será que isso acontece? Acredito e tenho certeza que sim. Então, a igreja que prega a esperança vindoura, ou seja, futura, ela alerta a uma sociedade diferente e insensível a Deus.
a Jesus, uma sociedade indiferente a Deus, indiferente a Jesus, insensível a Deus, insensível a Jesus. Então a igreja que prega a esperança vindoura, ela alerta estes que vivem indiferentes a Deus e a Jesus, indiferentes, insensíveis a Deus, a Jesus e a salvação. Então ela realmente recebe esse alerta. Pedro, em Atos 2:40, Pedro diz: salvai-vos do meio dessa geração perversa e corrompida. Ou seja, saia dessa indiferença e dessa insensibilidade. Salve-se. Como? Se arrependendo de seus pecados, se convertendo ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, passando a viver uma vida de santidade e obediência a Ele, sendo fiel ao fim. Porque esses que vivem na indiferença e insensibilidade a Deus e a salvação, ao Senhor Jesus, de igual modo, esses são ignorantes. Realmente é como lá em Nínive, como mencionei lá no início. Não sabem exatamente o perigo que estão correndo, por isso que são insensíveis e indiferentes a Deus e a salvação. E vivem mergulhados nesse pecado. Foi o que Pedro disse. Eu sei que vocês mataram, escolheram, ao invés de Jesus escolher um homicida, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Mas agora vocês não são mais ignorantes, vocês estão sabendo, vocês estão ouvindo, vocês estão sendo alertados. É assim que deve acontecer. 3:17 de Atos. Então, para eles era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Ou seja, não estava nem aí, nem ligava, nem notava, nem percebia, nem atentava para a realidade espiritual. Era como que fosse algo comum, que não afetasse esse lado espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança, essa lá da igreja primitiva que recusaram-se ao Senhor Jesus. Mas alguns naquela oportunidade, na primeira pregação de Pedro, aceitaram quase 3.000, na outra média de 5.000. Então a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, é normal alguém não querer viver uma vida de santidade porque é a insensibilidade, é a indiferença, porque as coisas espirituais para eles não têm importância alguma. Então essa é a marca destes que não conhecem a Deus, logicamente. Então para isso a igreja precisa o quê? Precisa alertar. Porque para eles são normais, mas não é espiritualmente. Não tem essa que ele é entendido, o pecador entendido? Um pecador entendido sobre a salvação? Não. O pecador ele é ignorante. Como já frisei lá no primeiro tópico. Ele é cego espiritualmente. Ele é dominado pelo diabo e nem sabe que é dominado. Ele é filho do diabo e nem sabe que é filho do diabo. Apesar de, entre aspas, ouvir volta e meia em pregações. Então é essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Ou seja, essas pessoas que realmente devem vir o evangelho pregado, confrontando, para impactar, para chocar. E através daquele ouvir, nascer uma fé ali, aonde jamais teve. E eles virem a Deus e a Cristo, nosso Senhor. Aí de repente pessoas insensíveis em um culto, por exemplo. Pessoas indiferentes à realidade espiritual. Pessoas que vivem no pecado e de repente não serem alertadas. Ouvirem meias palavras que
não as compreende a realidade do perigo que estão realmente eminente para com elas. É preciso ser alertadas. Subtópico número 2. A promessa da segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Pedro disse: arrependam, se convertam, para que vocês desfrutem do refrigério do Senhor, da presença do Senhor, da bênção do Senhor para as suas vidas. Que essa promessa acontecerá, se cumprirá no tempo de Deus, ela se cumprirá, essa realidade. A resumo, enfim, uma igreja fiel à pregação do Evangelho é sonho de qualquer um que ama crer na palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, ter uma igreja fiel à pregação do Evangelho. É sonho. Ouvir pregadores bons. E que pregadores bons são esses? São os que têm vários níveis acadêmicos, teológicos? Não. São aqueles que pregam. Sim, estes também, lógico. Mas são estes que pregam. Pregadores bons são os que pregam. São os que são fiéis à pregação da palavra de Deus. São os que pregam com fidelidade a palavra de Deus. Não é os que fazem discursos longos, mas que não têm fidelidade à palavra de Deus. Não é uma mensagem fiel à palavra de Deus. Porque a mensagem da palavra de Deus, ela produz realmente. É a mensagem da palavra de Deus, fiel à palavra de Deus, que vai produzir fé aonde não tem. Desde que este ouça. Então será produzida fé neste ou nesta ouvinte. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Aqui encerramos a nossa devida aula, e boa aula para você, em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe com seus grupos ou amigos. Se inscreva no canal se assim ainda não for inscrito, para receber sempre que assim eu publicar, recebendo você assim em primeira mão a notificação da publicação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.